Dia de falarmos de previdência. Estamos aqui com a advogada especialista em direito previdenciário, a Válbia Garrote, e a gente vai conhecer um pouco sobre como funciona a previdência também para os militares. Atenção, hein? Você militar está trabalhando aí, a gente tem uma audiência, né? A turma dos militares que mandou mensagem aqui, estão na audiência do programa, então presta atenção porque há algumas coisas específicas, tá? Da aposentadoria, a previdência para os militares, tá? Sobre o tema, no quadro da Previdência hoje, a gente vai justamente entender um pouco aí sobre como funciona essa Previdência para os militares. Os militares contribuem para a Previdência, Válbia? Bom dia. Bom dia, Válbia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. É interessante, Marcos, a gente começar desmembrando isso aqui, né? Desmistificando. Não existe, tecnicamente falando, previdência para militar. Uhum. Né? Existe hoje, teve a reforma, porque antes, para que a gente entenda um pouco do histórico, eles viviam meio que, digamos que no limbo. Ele tinha algo que era da previdência e outras regras que eram próprias. Então, sempre existia ali uma mescla. E aí, com essa reforma, que a gente vem conversando muito sobre isso, ela também, né, atingiu a essa classe. Mas de que forma? Eles passaram a ter o que a gente chama de sistema de proteção social. Então, não há uma previdência, tecnicamente falando. Mas o objetivo é protegê-los, né, dar essa assistência quando eles saem da atividade para a reserva ou reforma. Isso. Então, tecnicamente, nós não chamamos de aposentadoria. Essa é a primeira diferença que nós temos deles para os civis ou para a iniciativa privada. Passado esse momento, o que é que a gente consegue observar? Há uma diferença também na questão das alíquotas, né? Eles têm a reserva e a reforma, esse dinheiro, ele vem de onde? Ele vem do Tesouro Nacional. Então, em se tratando dos militares do estado de Alagoas, vem do Tesouro do Estado, entendeu? E aí, o que é observado? A contribuição, hoje nós temos para os ativos na previdência da iniciativa privada, há uma progressão de alíquota para o Estado, porque aí o regime muda, para o Estado é 14% e para os militares 10,5%. Então, nós começamos a ver que existem algumas particularidades que diferenciam essa classe, né? E aí, com quantos anos o militar se apresenta? Se aposenta. Pronto. O que é que acontece? Existe hoje, correndo na Câmara, um projeto de lei que, dentre outras coisas, pretende colocar uma idade mínima. Mas hoje, o que é que nós temos? Né? Nós temos a reserva e nós temos a reforma, a reserva remunerada. Então, o que é que precisa hoje? Ele precisa ter 35 anos de contribuição. Desses 35, 30 tem que ser de efetivo exercício do serviço militar. Então, perceba, não existe uma idade mínima para isso. O tempo de contribuição. É o tempo de contribuição. Porém, existe um limite de idade para que você saia da reserva remunerada para a reforma. Então, hoje, com a nova lei, a idade é de 67 anos, mas ele está de reserva para a reforma. Aí você já aproveita e explica o que é reserva e reforma. Perfeito, Marcos. O quê? É ótimo, vamos lá. Porque ela já começou falando e no meu roteiro já estava aqui exatamente para fazer essa diferença, né? Que eu achava que todo mundo que saía da ativa estava na reserva. Mas aí você acrescentou a palavra reforma. Então... Exato. Tem essa diferença. O que é que significa isso? A reserva remunerada, você sai, você não está mais na atividade, o nome já está dizendo. Imagine, para a gente nunca esquecer. A gente estava aqui falando, né, sobre o Neymar. Então, vamos pegar um time de futebol. O time de futebol existe os reservas. Isso. Então, esses reservas, eles podem ser convocados a entrar no campo a qualquer momento. Entendo. Então, a reserva é aquele que saiu, porque completou esse tempo, mas ele pode voltar, se assim for necessário. A reforma, vamos imaginar o apartamento que a gente falava, né? Então, esse apartamento foi reformado. Ele não vai ser mais igual como era antes. Então, a reforma não volta, percebe? Ele não volta para a atividade. Então, a gente não esquece mais. Uma reserva remunerada, a pessoa pode voltar, o militar. Na reforma, o que existia não existe mais. Então, não volta para a atividade. Uma outra questão, a reserva, ele vai entrar
por essa questão do tempo de contribuição, e na reforma ele pode entrar por incapacidade ou por atingir essa idade limite que existe dentro da corporação. Então são formas diferentes nesse sentido. Quanto é que recebe quem vai para a reserva ou também quem vai para a reforma? Perfeito. O que é que acontece? Para a reserva, a gente conversou aqui, Thaís, que é 35 anos. Mas vamos imaginar que ele não tem 35 anos. Então, se ele preenche 35 anos, ele vai de forma integral. O valor que ele recebia, como o soldo que eles chamam, da graduação ou do posto, é integral. Não, ele não completou, mas ele vai precisar sair. É proporcional àquele tempo que ele trabalhou na reserva remunerada. Na reforma, se teve uma incapacidade e uma invalidez, ele vai ter a integralidade. Tem esse detalhe. Elas são corrigidas também, com os valores da ativa ou não tem nada a ver? Há uma correção e agora, pós-reforma, Marcos, pegando um pouquinho dessa tua pergunta, é importante entender qual é a outra grande diferença, né, dos militares para os civis e para a iniciativa privada. Eles hoje ainda têm a pensão, ainda tem direito a reajuste de forma paritária. O que é isso? A paridade. Quem está na atividade recebeu um reajuste, quem está lá com a pensão na inatividade vai ter também o reajuste da mesma forma. Então, por que essa diferença? Porque, assim, teve uma reforma, que é a 41 de 2003, então faz muito tempo. Até 2003 existia paridade para todo mundo. Depois de 2003 passou a não mais existir. Agora, com a reforma, ela voltou para os militares. Porque é uma atividade, né, de muito desgaste, risco, né? De risco, né, a vida toda. Quer dizer, né, ele não pode ter uma outra atividade enquanto está exercendo a própria de militar, ou pelo menos não deveria, né, assim que tem que ser. E é dedicação exclusiva, né? Tem essa história de você ser militar em qualquer lugar, né? A gente viu aí o caso do sargento, né, que veio a falecer, estava ainda trabalhando na guarda lá do próprio tribunal, enfim, são situações que tem que levar em conta essas especificidades aí para essa categoria, que é quem nos dá segurança, né? Todas as vezes que eu vou deitar à noite, eu fico pensando, poxa, eu vou dormir aqui, mas a certeza de que eu tenho é de que tem alguém trabalhando pela minha segurança, quer dizer, em qualquer lugar que você está, durante a noite e madrugada vai ter lá um militar trabalhando, longe da família, desgaste físico, né? Normalmente físico, mental, a gente exatamente. Vê muito, assim, um desgaste mental muito grande. É uma profissão, Marcos, que exige 24 horas ele estar sob alerta. Em alerta, exatamente. Né? Então, assim, é um desgaste mental muito grande. Você chega uma hora que é importante que realmente eles tenham essa... E com a vida em risco, né? Porque, assim, ou é a dele ou é a do criminoso. Exatamente, né? Exatamente. É isso, todas as dúvidas aqui em relação à aposentadoria para os militares com Válbia Garrote. Válbia, obrigada por hoje. Até semana que vem, viu? Obrigada, amiga. E eu quero aqui deixar um abraço para toda a corporação, o meu carinho, o meu respeito, nas pessoas do Coronel Luna, Tenente Wilma, Major Kelma. Então, um abraço e muito obrigada por toda essa dedicação que vocês têm para com toda a sociedade. Um abraço. Agora, 7h34, trazer informação aqui para vocês, gente, porque a Receita Federal apreendeu cocaína avaliada em mais de R$100 mil com destino a